Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula do nosso SQL da graduação, né? Hoje a gente vai seguir aí aquele roteiro que a gente teve na aula passada, que foi fazendo o setup do SQL, do MySQL, como é que você começa a trabalhar com todas essas ferramentas aí. Então basicamente hoje o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai estar trabalhando aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. A gente vai pegar lá do nosso site, do SQL da graduação, do Git dele lá, e a gente vai começar a baixar esses dois arquivos SQL para que você comece a ter um banco para você começar a trabalhar. Mais para frente, talvez na terceira ou quarta aula, a gente deve criar o nosso banco, tudo mais, mas a gente tem que falar de modelagem, algumas coisas antes. Então, basicamente, você vai pegar agora um script para a gente começar a falar de banco de dados, entender um pouquinho como é que ele funciona, até para você poder começar a trabalhar. Porque geralmente o pessoal começa lendo os dados do banco, o pessoal começa acessando o banco de dados, né? Dificilmente você já começa criando o banco, né, propriamente dito. É óbvio que se você desenvolve, muitas vezes você começa a criar o banco, mas é aquela história, você cria um banco para ter N tabelas, N consultas, N inserts e updates. Então basicamente hoje a gente vai ver como é que a gente faz esse setup aí. Aproveitando, eu peguei e já coloquei aqui na minha máquina, depois vocês procuram aí, ó, você pode instalar o Azure Data Studio, tá? Eu até deixei os links, acho que é aberto aqui, ó, tá? O Azure Data Studio. Basicamente, o que é o Azure Data Studio, tá? Ele é uma ferramenta da própria Microsoft para você fazer gestão de banco de dados, seja na nuvem, seja local, on-premise, que a gente chama. Mas é uma ferramenta, o legal é que ele é baseado no Visual Studio Code, então você tem plugins, tem uma série de personalização que você pode fazer. Você também pode usar o RaidSQL, que é o que a gente usou na primeira aula ali. Eu vou usar ele aqui para fazer algumas coisas, mas vou abrir uma parte do script no Azure Data Studio já para vocês se familiarizarem com ele ali, tá? Então é só baixar e instalar. Depois também vou aproveitar, talvez hoje ou numa próxima aula, mostrar para vocês alguns carinhas que eu uso muito, por exemplo, o SSMS, que é o SQL Server Management Studio. É uma ferramenta bem robusta para você administrar banco de dados. Tá? Então, no nosso caso, que por enquanto é só comandos SQL, não vale a pena a gente se aprofundar muito nela. Esse carinha aqui é legal, o pessoal muitas vezes me pergunta se eu estou fazendo alguma apresentação, fazendo algum trabalho, alguma coisa, o cara fala, você tem uma ferramenta assim. Tem o Apex, por que eu estou mostrando ele? Que é o SQL Complete. É uma ferramenta que vai te ajudando a escrever o código. O Apex é gratuito, então todo mundo pode baixar e pode instalar, depois eu vou mostrar para vocês. Eu uso muito a ferramenta da Redgate, depois eu mostro para vocês ali o site, só que ela é paga, então você tem que pagar ela. Eu tenho alguns benefícios aí do programa MVP, MCT e tudo mais, então a gente ganha essas ferramentas. Mas eu vou estar mostrando para vocês com calma ali. O DB Beaver, depois a gente também vai falar dele, é uma ferramentinha que eu gosto também para usar com vários bancos de dados, então dá para usar com SQL, com MySQL, depois a gente vai ver também. Mas hoje o foco é a gente carregar o arquivo SQL, tá? Então não vou ficar muito em ferramenta em si. Então depois que eu instalei o meu Azure Data Studio, ó, já vou abrir ele aqui, ó. Deixa ele carregar, ó, ele tem uma conexão aqui, eu vou até excluir essa conexão aqui para fazer de novo com vocês. Fechar esse SQL aqui que também não precisa. Então basicamente quando você abre ele, ele tem essa cara aqui, tá? Tem o tema escuro que todo mundo gosta de usar, o tema dark, né? Então basicamente, ó, eu posso vir aqui, ó, criar uma conexão. No meu caso, como eu estou usando SQL, eu vou colocar ponto para ele entender como localhost. Não vou mexer aqui na parte de autenticação, poderia usar o SQL login lá que a gente criou na instalação, vou deixar como SQL Authentication, só no início agora. Não vou escolher nenhuma base de dados também, porque eu quero que ele liste na árvorezinha ali as bases de dados para mim, tá? Então vou dar um conectar, ó, e eu já estou dentro do meu servidor aqui, ó, tá? Só tem as bases de sistemas por enquanto, né? E como é que eu vou fazer para começar a trabalhar? Vou entrar lá no git.com/SQL da graduação, também tem lá no meu git.com/rdornel, que é o que eu uso nas aulas já até hoje, e aí dentro vai ter banco de dados. Depois eu vou criar umas pastinhas aqui separado, tudo, mas para hoje eu já deixei aqui. E aí você vai fazer o download. Então pode fazer o download do MySQL e do SQL Server. Eu vou fazer o download do SQL Server aqui e depois eu vou fazer o do MySQL ali no RaidSQL. Vai vir aqui, File, Open File, tá lá no meu desktop, ó, minha caixa SQL Server, né? Vou abrir esse cara aqui, ó. É só fazer isso, gente. Faz o download, abre ele dentro da ferramenta, pode ser aqui, pode ser lá no RaidSQL, tá? O que pode mudar em algumas ferramentas, tá? E eu já observei isso. Mais pra frente eu vou falar com vocês, ó. No SQL a gente usa muito esse cara aqui, o Go,
tá? Em algumas ferramentas ele usa o ponto e vírgula. Então depois eu vou dar alguns detalhes de como que ele termina os códigos, como é que ele entende que esse código terminou e começou o outro, tá? Então por isso que eu fiz questão de abrir já no Azure Data Studio para que seja o mais fácil possível para vocês. Então, ó, fui lá, fiz o download, vim aqui, abri o arquivo, não preciso fazer absolutamente nada, só vim aqui ó, e dar um run, tá? Só isso. Tá? Baixa o arquivo, abre e manda rodar. Ele já vai criar o banco, já vai inserir os dados, vai criar as tabelas, vai criar as PKs, FKs, tudo. Tá? Você não precisa fazer absolutamente nada. Modo vadilzão ao extremo. Tá? Então tá lá, ó. Abriu, já criou minha caixa, então a partir de agora você já pode começar a brincar com ele. Ó. Botão direito, Select Top 100, ele já vai fazer um select lá, mostrou para você. Tranquilo? Então, para o primeiro passo, para começar a entender, começar a brincar com SQL, você já tem uma opção aqui. Segunda opção, trabalhando com MySQL. Vou lá no meu rei de SQL, vou abrir esse carinha aqui. Conexão, ó. Lá no SQL Server a gente usou a autenticação do Windows. Aqui no MySQL ele não usa a autenticação do Windows, mas ele permite que você não informe senha. Tá? Isso aqui é um detalhe que a gente já vai ver mais pra frente, um detalhe que às vezes faz muita diferença, mas é um detalhe, tá? Então, como a gente está só desenvolvendo, vamos abrir aqui, vamos embora, tá? E aí o que você pode fazer? Ó, ele já está aberto aqui um do SQL Server, que eu não quero mexer com ele agora aqui, mas eu posso carregar um arquivo SQL, como a gente viu ali, vou abrir e vou procurar aqui, ó, minha caixa SQL, tá, ó. E ele abre aqui exatamente igual a gente fez lá no Azure Data Studio, só que agora eu estou fazendo aqui no rei de SQL, poderia fazer em outra ferramenta lá, no Dbeaver e assim por diante. Mesmo procedimento, baixei o arquivo, abri o arquivo, carreguei aqui dentro, né, não preciso fazer nada, ó, só carreguei aqui, eu não tenho nada selecionado e eu vou mandar ele executar. Ó, tá vendo que lá embaixo ele rodou, pô, ele foi lá e criou o banco. A hora que eu vier aqui e der um refresh nele aqui, ó, tá lá, a minha caixa tá criado e eu tenho as minhas tabelinhas ali, ó. Né, ó, tabela movimentos tá ali. Eu não sei se ele tem uma opção aqui de já fazer um SQL diretão para nós, mas vamos fazer um SQL aqui, ó. Então, ó, select asterisco from movimentos, tá? Então tá lá, eu já tenho a minha tabelinha criada, tá? Tranquilo? Depois a gente vai ver a questão de modelagem. Eu já coloquei aqui, ó, por exemplo, na minha área de trabalho eu tenho o BR modelo que a gente usa aí com os alunos, né? Depois eu passo o link para vocês fazerem o download dele e tudo mais, tá? Então, para esse primeiro momento tá aí. Vocês já podem começar a estudar a parte de SQL, vai lá no W3 School que eu comentei com vocês lá, W3 School, né? Vai lá, procura, tem exercício, tem um monte de coisa de SQL que vocês já podem começar a trabalhar aí, tá? Então, você já tem um ambiente, depois a gente vai seguir para frente com mais esses caras aí. Beleza? Então, como eu estava prometido, eu falei que a gente vai falar um pouquinho de rock também, bastante. Eu gosto de muitas outras bandas, fui influenciado por muitas outras bandas, mas no momento eu estou escutando muito Megadeth, muito. Principalmente por causa desse carinha aqui, ó, tá? Para quem não conhece, esse cara é o Kiko Loureiro, tá? Por que que eu tô curtindo bastante Megadeth? Ele entrou em 2016 no Megadeth, ele era do Angra, tá? Quem conhece aí o nosso cenário, nosso rock nacional, sabe que o Angra foi uma das baitas bandas aí que a gente teve pelo menos na minha geração. Eles ainda tocam hoje, mas não é mais aquela formação original. Do Angra derivou o Xamã, que tinha o André Matos, que faleceu esses tempos, então tem uma série, tem um histórico todo bacana aí, e aí o cara tá tocando no Megadeth, então, porra, além dele ser um baita de um guitarrista, então é uma banda que eu já curtia, não era muito fã, eu curtia o Megadeth, mas não era muito fã, e agora eu tenho escutado pra caramba, né, então uma das músicas que eu coloquei na minha lista do SQL da graduação é uma das músicas aí do Megadeth, tá, eu vou colocar mais músicas do Megadeth, mas o Megadeth é uma banda de metal aí que eu gosto muito, né? E vale a pena vocês conferirem aí, vocês curtirem, né? É bem bacana, beleza? Então a minha dica de hoje é Megadeth. Fica aí, eu vou falar porque o Megadeth já traz junto algumas coisas, Xamã, Angra, que são algumas bandas bacanas aí que eu gosto também. Então fica a dica aí. Para a próxima aula aí a gente vai se falando, né? Hoje eu tô com uma camiseta aqui do Star Wars também, que é outra coisa que eu gosto bastante. Mas fica aí, estudem, tá? Espera aí a próxima aula aí que eu devo estar gravando em breve aí. Um abraço e até mais.